Namastê, bem-vinda, bem-vindo, gratidão sempre pela sua presença, gratidão por você ser quem você é. Hoje eu vou conversar com você sobre uma lição que tem relação com o corpo aberto, com o corpo fechado, que eu já tenho apontado nessa direção, mas que também tem relação com algumas diferenças de mediunidade kardecista, a mediunidade no candomblé, a canalização espiritual, a visão do catimbó, da umbanda, da medicina da floresta e também da ufologia, essa ufologia hoje que é esotérica, que é mediúnica. Então você vai entender como que tudo isso funciona, as bênçãos que podemos tirar de tudo isso e alguns pontos que devemos observar para por vezes não nos iludirmos, ok? Sempre lembrando que são ensinamentos que eu tive em escolas de ocultismo, com grandes mestres, aprendizados também e experiências pessoais, mas eu não sou dono da verdade. Então tudo que eu apontar aqui para ti é para tua reflexão e também toda regra tem as suas exceções. Pois bem, hoje eu estou falando aqui contigo e eu tenho aberto algumas redes sociais, algumas pessoas de redes sociais estão aqui comigo. Por quê? Porque existe uma sintonização com essas redes. Quando eu era muito jovem, nós tínhamos 2 radinhos chamados Walk Talk, que eu tinha um radinho e um amigo tinha outro radinho. E o meu radinho só era capaz de falar com aquele outro radinho, que inclusive eu brincava com meu pai assim. Os 2 radinhos se comunicavam. Depois o telefone é a mesma coisa, eu ligo para um número e é com aquela pessoa que eu vou estar falando. Nas redes sociais eu posso falar com várias pessoas, mas seja antigamente no Orkut, Instagram, Facebook, enfim. Existem várias redes de comunicação. Mas o que é importante notar é que quando nós falamos da nossa rede pessoal, da nossa mediunidade, nós podemos entrar em contato com várias outras redes. Por exemplo, eu falei isso numa outra lição. Quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu desenvolvi a minha mediunidade num centro kardecista, mas não era um centro kardecista de mesa branca puro. Ele tinha vários elementos da umbanda também, até mesmo do candomblé. Pelo menos na minha visão. Esse centro existe até hoje, ele se modificou com o tempo, ele chama-se Centro Miguel Arcanjo e fica na Avenida Iambiquaras, em São Paulo, em Moema, onde eu tenho a minha escola, uma universidade. Então, o que acontece? Nesse centro, eu comecei a desenvolver a minha mediunidade, todos os meus chakras começaram a fazer um movimento para dentro, porque o médium ele vai captando, ele vai trazendo uma série de elementos, e num certo momento da minha vida, eu comecei a incorporar pessoas mesmo, que é o que acontece normalmente em centros kardecistas. Você entra em contato com pessoas que já não têm o corpo físico, mas tem o corpo prânico, tem o duplo etérico, e elas vão se comunicar com você. É isso que o Chico Xavier fazia de maneira incrível, porque o Chico Xavier tinha o corpo aberto. Chico, Divaldo Franco e tantos outros homens e mulheres que são médiuns. Tem grandes médiuns, mulheres, femininas, mas elas não são tão conhecidas, mas existem. Então, quando você entra em contato com esses seres, normalmente na egrégora kardecista, você está falando com pessoas que o corpo físico morreu, elas estão num plano intermediário entre esse plano e um outro que virá depois, que no budismo tibetano chama-se isso de Bardo Todol, é a continuação. Se vocês assistirem aquele filme lá, que é o filme Ghost, o outro lado da vida, ou um outro que... Não vamos falar do Ghost, que esse é mais fácil, o outro vocês não, é mais difícil de falar.
Nesse filme Ghost, O Outro Lado da Vida, o que acontece é que o personagem ele morre, fisicamente falando, mas ele fica num plano intermediário, que é o nosso lar, que é a parte bonita, ou que são os umbrais, que é a parte negativa. O budismo tibetano estuda muito isso, e eu tive vários ensinamentos com lamas. Nesse plano intermediário, você vai viver um tempo também, se você quiser. No filme Ghost, mostra claramente isso, apesar de ser um filme, mas foi inspirado em algo. Ele vê uma luz, o personagem que morreu, e essa luz vai ser o destino dele em algum momento. Em algum momento ele vai ter que viajar para essa luz e morrer nesse plano intermediário. Por isso que às vezes você vai num centro espírita, tenta entrar em contato com alguém, essa pessoa às vezes já não está mais aí. Porque ela morre no físico e morre também nesse duplo etérico, ou corpo prânico. Mas por um tempo ela pode ficar ou não, nesse plano intermediário entre a Terra aqui e um outro mundo. E esse duplo etérico da Terra, a pessoa tem uma imagem muito parecida com a que ela tinha aqui, no momento da morte. O Gasparetto me falava muito que tinha avenidas, casas, estradas, era a mesma energia daqui. Tinha a parte muito positiva nesse plano intermediário, tem, não é? Os monges, os espíritas, as pessoas bondosas, cheias de compaixão, animais também. E tem o local dos corruptos, dos malvados, das pessoas que não perdoam. Nós esquecemos disso. A pior coisa que tem é quando morrermos, um pouco antes de morrermos, não perdoarmos, que é quebrar as amarras, soltar. Então, no kardecismo, você entra muito em contato com essas pessoas. Agora, vamos virar isso e entrar numa outra tradição, por exemplo, que é o candomblé. No candomblé, você não vai entrar em contato a priori com pessoas. Vamos supor que você entre em contato com um ser da água, que aparece em várias tradições, pode ter o nome de Iemanjá, Yara, mãe d'água, na Índia chama Api. Não é uma pessoa, são seres da água. Por exemplo, você pode estar em um local que tem uma liturgia que você entra em contato com um preto velho, que é um ser do mato. Mas aí, aquele preto velho apareceu num centro espiritualista, num outro e num outro. Qual deles que é o real? Na realidade, são seres que têm esse nome para facilitar para nós. Por exemplo, tem toda uma tradição piá, tradição do catimbozeiro, que você entra em contato com o espírito da água. Por exemplo, com o boto, com seres da água, com boto, com sereias, tem pessoas que entram em contato com isso, com seres da natureza. Eu acho isso lindo. Agora, para você, por exemplo, eu fiz o curso de mediunidade no kardecismo. Para mim conseguir incorporar um ser, desenvolver a minha mediunidade de incorporação, eu fiquei aproximadamente 1 ano. Hoje eu creio que para a pessoa entrar em contato no centro kardecista, por exemplo, com uma entidade, ela pode ficar, parece que o curso de médium são 2 anos. Para você entrar em contato com um ser da natureza, um Iemanjá, vamos falar de Iemanjá, que é da água, que ela está aqui perto de mim, tem muita água aqui. Você tem que fazer um ritual de raspar a cabeça, você tem que jejuar muito, você tem que fazer vários sacrifícios, abrir mão de um monte de coisas para que você possa incorporar isso que a priori, tudo que eu falar aqui tem exceções, a priori não é tão simples assim. Tem que jejuar, se vestir de branco. Em algumas liturgias africanas você fica abstêmio sexual, ou de carne, ou de qualquer tipo de bebida alcoólica. Você tem que preparar muito o teu corpo, para ter essa antena para entrar em contato com esses seres da natureza. Normalmente, no local que você vai, é como se fosse antigamente uma cabine telefônica. Então, se eu estou num centro kardecista, eu vou entrar em contato com a egrégora, com a energia desse centro, que é nos colocar em contato com pessoas que já fisicamente morreram e estão nesse plano intermediário.
Inclusive alguns mentores, como Emmanuel, que era um mentor de Chico. No caso do candomblé ou da umbanda, você entra em contato com seres da natureza. Existem exceções. E esses seres da natureza poderiam se chamar de guias, que é um outro nome, de certa forma, para mentor. Mas se você vai numa casa que faz isso, assim que funciona a liturgia, ela é muito africana. E aquela liturgia africana vai te colocar em contato com esses seres. Já no kardecismo, que tem uma origem mais europeia, tem todo um embasamento, digamos, cristão ou crístico, como eu prefiro chamar. Ok? Depois existe também, isso surgiu nos anos 80, aproximadamente 70, 80, todo um movimento de canalização. A canalização é mais sutil. Por exemplo, eu faço parte da Rosa Cruz da Amorque há mais de 30 anos, da Amorque, Rosa Cruz Amorque. Nesses 30 anos, eu fiz liturgias onde nós, da Amorque, as pessoas mais antigas, entram em contato com Kutumi, que é um mestre espiritual. Jung, por exemplo, entrava em contato com o velho sábio. Era um ser, uma espécie de mentor de Jung que acompanhava esse mestre. Na Índia nós chamamos isso de Bhavajananda, que é o mestre interno, mas que também pode ser visto fora, que tem um arquétipo de um ancião ou de uma anciã. Na canalização, muitas pessoas conseguem a mesma de forma mais simples. Não precisa fazer um curso de 2 anos de mediunidade ou de mais anos se for uma mediunidade na África. Mas eu já vi muita gente que quando canaliza, essas pessoas de certa forma são tapeadas. Otávio, como se diz isso? O Chico Xavier falava isso. O Chico dizia assim, que era muito comum ele, Chico Xavier, que tinha uma mediunidade refinadíssima, ser enganado várias vezes por pessoas se fazendo passar por alguém. Porque, horas, se eu sinto uma presença, quem é médium, quem é corpo aberto, sente essas presenças. Quem não é médium pode até ter essas presenças, mas não sente, não se dá conta. Médium todos são, mas tem pessoas que têm mais mediunidade, é essas que sentem mais. Algumas incorporam, algumas psicografam, algumas têm clarividência. Então, o Chico falava que, por exemplo, você sente uma presença, aí você sente que não é algo legal, aí você toma um banho de erva para tirar. Você sente que não é legal, você toma um passe para tirar. Você continua achando que não é legal, você faz uma desobsessão bem poderosa, uma apometria, por exemplo, que normalmente é feito em grupo, que é muito poderoso. Mas aí essa entidade que está na pessoa fala, eu sou Jesus Cristo. E você pode falar, mas Otávio está falando do que exatamente? Foi exatamente o que aconteceu uma vez comigo, sabe? Eu tinha uma amiga minha, a Vilma, e ela me apresentou uma menina que falava que canalizava Jesus. E naquela época eu escrevia para a revista Destino, eu tinha um nome muito conhecido nessa área de ocultismo, que a revista Destino era da editora Globo, era uma revista pequenininha, era muito forte. Eu fazia o horóscopo da revista Destino, por isso que hoje eu sei o quanto que fazer horóscopo, na minha opinião, não é legal, o horoscopismo, que é generalizar todo mundo, colocar todo mundo no mesmo balaio, e não é olhar um mapa, mas eu fazia na época, era jovem, enfim, não tinha ainda esse discernimento. E eu fui conversar com essa menina que canalizava Cristo. Ela tinha um monte de seguidores, já pessoas que acreditavam nela, ela canalizava Cristo, seres de outros planetas, né, que seria a ufologia, que eu já vou falar já já. E eu cheguei para ela e comecei a conversar em aramaico. Não que eu saiba muito de aramaico, mas um pouquinho eu falo. Até porque o aramaico é uma língua pequena, bem pequenininha. Aí o que aconteceu? A menina se embananou inteira. Até porque quando você fala que canaliza Cristo, e isso não quer dizer que alguém não canalize, aí vai do teu julgamento, mas é interessante que quando Jesus falava, por exemplo, perguntaram para Jesus, o que se assemelha com o reino dos céus?
E Jesus disse assim: o reino dos céus é igual uma semente de mostarda, a menor dentre todas as sementes, mas quando cai em terra fértil se torna a maior de todas as árvores e abrigo para todos os pássaros do céu. Ou seja, as palavras desse ser lindo que é Jesus são muito profundas. É de uma inteligência absurda, é de uma filosofia sofisticada que pouquíssimas pessoas alcançam. Você pega as parábolas de Jesus, há uma profundidade ímpar. E quando alguém fala que canaliza Jesus e vem com palavras bobinhas, coisas assim para consolar, você sabe que eu tive um mestre, aqui a Carol Menezes, a Carol tá aqui comigo, né? Quanta gente, a Karina, a Vivi, a Marta. Eu tive um mestre que era o Satya Prem, que é um amigo meu, que é um iluminado gaúcho, um iluminado brasileiro, pouca gente conhece. Ele falava assim para mim: você prefere Osho ou Chico Xavier? Inclusive tem uma foto do Osho aqui atrás hoje. Você prefere Osho ou Chico Xavier? Porque os dois são maravilhosos, mas o Chico, ele vai te consolar, ele vai te proteger, ele vai cuidar de você. Tem muitas pessoas espíritas que falam até nas redes sociais que sempre vêm com um aconchego, isso é muito bonito, com uma caridade, com um olhar para você. Agora, essas pessoas como Osho, como Jesus, como Buda, como a monja Coen, eles vão te sacudir. Eles vão te sacudir. Tanto é que, por exemplo, se Chico Xavier tocasse tocasse a campainha da minha casa hoje e falasse assim: vem, me siga, eu, Otávio Leal, Jamprem, eu iria. Se o Chico Xavier tocar o interfone agora e falar: me siga para aprender comigo, eu iria. Você iria? Você que está aqui me vendo, você que está nessa aula, se Chico Xavier te chamasse, você iria? Agora, se Jesus tocasse o interfone aqui do meu apartamento e falar: vem, siga-me, eu não iria. Porque ele falava assim: larga tudo e me segue, tudo. Posso levar o celular? Não. Posso levar o CPF? Não. Posso levar minha companheira, a Ananda? Não. Não tem família. Você vai virar um apóstolo, um discípulo. Larga tudo e me segue. O convite desses mestres é muito radical. É muito, muito, muito radical. Eu tive com a monja Coen, um dia ela falou para mim: Otávio, raspa a careca, abandona a tua escola, a uma universidade e me segue, fica comigo. Você vai ser um monge zen budista. Eu ponderei e falei: não é o meu caminho. Ou quando você vira um monge beneditino, ou um monge Hare Krishna, ou vai para a Índia, abre mão de tudo e fica atrás de um mestre. Esse tipo de ensinamento é muito forte. Então, quando alguém fala que canaliza Buda, Maitreya, que é supostamente um novo Buda, ou que canaliza Krishna, ou que canaliza... pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que sim, pode ser que não. Como a I.G. Carvalho fala: mas quem que reconheceria Jesus? Ela fala: largaria tudo. Quem que reconheceria? Eu já vi gente encontrando iluminados e as pessoas não se dão conta que é um iluminado. Ninguém reconhecia Jesus. E outra, aquele povo era um povo muito meditativo. Era um povo de muita fé, que esperava o Messias o tempo todo. E mesmo assim, ninguém reconhecia o mestre. Aí vem outro problema. O problema não é só largar tudo e seguir, vestir uma túnica. O segundo problema é reconhecer quem está ali. Por isso é que nessas canalizações, por vezes, e eu quero passar coisas bonitas para vocês, tá? Não coisa negativa, é só para entender. Tem pessoas que têm uma canalização muito, muito elaboradas. Por exemplo, eu tive com a Carmen Balesteiro, que está ligada a Pax, a metafísica. Ela tinha uma canalização muito interessante, a gente viajou junto para a Índia, enfim. Mas tem pessoas que às vezes são tapeadas, é uma entidade negativa que está perto dela e ela não se dá conta disso. Porque a entidade mente, fala: eu sou o Buda, eu sou San Germano, eu sou Jesus Cristo, eu sou Teresa d'Ávila, eu sou Santa Teresa, eu sou Maria.
E nós achamos lindo isso. E tem algo pesado aqui me consumindo. Mas nota que normalmente quem é kardecista não tem esse tipo de canalização. Eles incorporam pessoas, candomblé, umbanda, tradições da África, seres da natureza, canalizações, mais mestres. E Rosa Cruz segue esse mestre, que é o mestre Kutumi. E existe também a ideia do mestre interior, que é esse que se chama Bhavajananda, o mestre interno. Esse Bhavajananda tem vocês vão pesquisar depois, quem gosta desse assunto, o Biratã aqui gosta, vai fazer a formação de terapeuta quântico aqui comigo. Quem gosta desse assunto, tem um texto no YouTube, no Google, que você acha, que é um texto que chama Ritual de Abraham Merlin. É um ritual de 21 dias. Você põe Ritual de Abraham Merlin, Paulo Coelho. O Paulo Coelho, nessa época, eu era conhecido dele, ele não era famoso, ele nem tinha escrito ainda o Diário dos Magos, ele tinha escrito um livro que sumiu, que é alguma coisa do vampiro, eu não lembro o nome, é o primeiro livro do Paulo Coelho, ele mandou recolher tudo, alguma coisa do vampiro. Mas ele fez uma reportagem para a revista Planeta que se chamava O Ritual de Abraham Merlin. O Paulo Coelho se fechou numa casinha 21 dias, numa casa sem sair, é um ritual de 21 dias para você entrar em contato com esse anjo da guarda, que seria o teu mentor. Tem pessoas que têm um dom e conseguem entrar em contato com esse mentor muito fácil. Tem pessoas que já é um pouco mais difícil. O Paulo Coelho fez o ritual, são 21 dias comendo muito pouco, rezando o dia inteiro. Esse é um ritual bem elaborado, ele seguiu, ele não criou esse ritual. Ritual de Abraham Merlin. Depois de 21 dias ele teve a visão do anjo. Assim como eu tive uma visão dessa há muito tempo atrás, uma coisa mais ou menos parecida. E tem pessoas que têm o dom e já conseguem, outras têm que fazer esse ritual. O difícil aqui é como, por exemplo, a Ryoshini diz, né? Ou Ryoshini diz. Que ele diz, né, com muita sabedoria, hoje é fácil reconhecer Jesus se ele viesse, porque a gente já sabe a história. Mas aí começa todo um problema, porque não é a mesma coisa, sabe? Nós somos a mesma coisa. Nós somos a mesma. Esses mestres eu já tive com eles. Cada hora eles falam uma coisa diferente. Cada hora eles dizem uma coisa diferente. Jesus falava muito de amor. Um dia chegou alguém para ele e falou de amor, e Jesus falou: você pensa que eu vim trazer a paz? Eu vim trazer o fogo, a guerra e a espada. Numa casa onde houverem 5, 3 estarão contra 2 e 2 estarão contra 5. Um dia eu te explico isso. Isso é lindo, é uma aula de alquimia. Tanto que Pedro puxou a espada e Jesus falou: não é essa espada, seu estúpido. É uma outra espada que eu vim trazer. E aonde se fala de Jesus, vocês podem ver que tem gente brigando, tem espada, tem confusão, porque parece que ninguém entende. Então, quando nós vamos buscar Deus, eu vou falar para vocês, mudar um pouco de assunto, queria que vocês pensassem sobre isso. Quando a gente vai buscar Deus, esquece o que você acha que é Deus. Tá bom, André? Esquece o que você acha que é Deus. Ou o Crown, ou a Bárbara, esquece. Porque senão a gente vai tentar achar Deus do nosso jeito. Eu acho que Deus é um cara barbudo, então eu vou começar a procurar um cara barbudo como meu mestre interno. E nós ocidentais, a gente adora mestres, forome, que tem barba e fala bonitinho, e fala de Deus e de amor. A gente adora mestre que fala de amor. Na Índia, nenhum mestre fala de amor, eles sacodem a gente, eles chamam a gente de apegado, de materialista, de inseguro. Jesus falava para os apóstolos mais próximos, homens de pouca fé. Então, quando a gente vai com uma história, eu vou procurar o meu mestre interno, mas eu já imagino que ele é uma coisa. Não vamos achar nunca, nunca. Porque nunca é como eu quero. Os monges tibetanos que entram em contato com esses mestres internos, eles têm visões, às vezes, apavorantes. Porque o mestre interno deles é extremamente sombrio. Porque ele tem que ultrapassar aquela sombra para enxergar a luz. No ritual do Abraham Merlin, o Alexandre está aqui, Garzeri, o Alexandre entende muito mais que eu disso.
Ele é um professor de Wicca da uma universidade, vai dar até uma formação em Wicca agora essa semana. Ele é o grão-mestre maçom, grão-mestre da Wicca. Eu estou falando, Alexandre, do ritual de Abraham Merlin, que o Paulo Coelho fez. No Facebook, se você puder, põe esse link do ritual, se você achar, porque na Planeta fala dia a dia o que o Paulo Coelho faz para ter essa visão. Agora, isso que é interessante, tem pessoas que entram em contato com esse mestre facilmente. É interessante isso, né? Com esse mestre interno. E outros precisam de toda uma liturgia. Mas o que eu vou falar para vocês é, por favor, não tentem imaginar que ele é de um jeito. É por isso que as pessoas nunca veem Deus. Tem um ditado que fala assim: Deus estava aqui, eu não sabia. Às vezes o divino está o tempo inteiro do nosso lado, mas eu imagino que seja outra coisa. Esse é um dos maiores ensinamentos que eu posso passar para ti hoje, ok? Então, voltando. Hoje existem também muitas pessoas que são médios, isso surgiu nos anos 80, que começaram a entrar em contato com seres mortos, fisicamente falando, de outros planetas. O próprio Laércio Fonseca, que é um amigo de longa data, fala muito sobre isso. Tem uma série de pessoas que entram em contato com ETs. Eu já gravei um vídeo, tá no YouTube, que é a minha experiência com esses seres, seres de outros planetas, que eu fiz longas liturgias para entrar em contato com esses seres, longas liturgias mesmo, com grandes mestres físicos, até o momento que eu tive o contato. Eu falo isso no YouTube. E era um contato meio mediúnico também. Mas eu, como era um guri muito chato, muito teimoso nessas coisas espirituais, eu sempre quis ir muito para valer, eu fiz questão de ter um contato de terceiro grau. Eu queria ver de perto aquilo. Eu tinha mediunidade, foi no momento que eu fiz o kardecismo, tinha essa percepção, mas eu quis ter um contato físico mesmo, que eu tive lá em Ilhabela. Lá em Ilhabela, não sei se vocês conhecem que Ilhabela é um centro enorme de ufologia, é aqui perto, né? Eu estou no Guarujá, um centro enorme, e lá em Ilhabela eles têm toda uma tradição de avistamento, de contato de primeiro, segundo e terceiro grau, né? E de quarto grau existe também, que é você entrar em contato com ou dentro de uma nave mesmo, ok? Então, agora tudo isso tem relação com essa mediunidade que eu falei com você já. Só quem tem mais contato com essas coisas tem corpo, são pessoas que têm corpo aberto, que veem muita coisa, que sentem. Tem pessoas que não têm o corpo aberto, não têm essa mediunidade, mas pode ter toda essa energia perto dela, pode ser seres boníssimos. Por exemplo, eu sigo uma linha que é o Zen Budismo, hoje é o que eu mais pratico, é o Zen, e no Zen Budismo nós não damos importância para experiências. Então, por exemplo, se eu estou meditando e aparece o arcanjo Rafael perto de mim, eu falo: arcanjo Rafael, por favor, vá passear. Porque no Zen Budismo isso não é uma verdade. As experiências são nossas inimigas. Eu estava meditando, vi um monte de luz, um monte de energia boa, um monte de seres de luz. Que pena, se fala no Zen Budismo. Que pena que isso atrapalhou a tua meditação. Mas outro dia eu meditei, eu olhei para minha sombra, para minha negatividade, para o meu egoísmo. Que boa meditação, maravilhosa. Você reconheceu a tua sombra, agora você pode manter ela sob controle. Isso é uma visão do Zen Budismo. Por isso que no budismo tibetano, que também é budismo, de cara, quando você medita no budismo tibetano, você diz assim, que todos os seres maldosos, que toda a maldade do mundo venha para mim agora. Que toda a maldade do mundo venha para mim agora. Ora, se eu sou uma pessoa que digo que sou do bem, que sou espiritual, eu tenho que pegar essa maldade e trazer luz para ela. Mas isso só os monges zen budistas, né? O monge tibetano chama... esqueci o nome agora. Que você evoca toda a maldade do mundo para você. É bonito isso, né? Então, existem algumas pessoas que se perdem na experiência.
E sabe qual que é o problema da experiência? Talvez a gente quer que repita. Eu tive uma experiência de Kundalini já faz muitos anos, uma experiência devastadora de Kundalini. Quando eu fazia muito yoga, muito jejum, muito maituna, muito tantra. Meus irmãos, eu nunca mais tive essa experiência, nunca mais. Eu persegui essa experiência de tudo que é jeito. Eu nunca mais tive, ela é só uma lembrança. Às vezes você tem uma experiência do outro mundo, mas já passou. Então depende do teu caminho. Alguns caminhos espirituais, a experiência é bacana, principalmente quando você tem essa mediunidade. Você vai ter um monte de experiências. No Zen budismo, por exemplo, da monja Kuen, que eu também pratico, você não tem experiências. Você não pode no Zen budismo incorporar. Você não pode no Zen budismo receber uma entidade, muito menos canalizar, porque não é hora para isso. Não é hora. É uma outra hora. Por isso que cada caminho tem uma história. Eu já fui no Mosteiro de São Bento, dormi no Mosteiro de São Bento, onde eles fazem rituais de possessão. Possessão é uma coisa que entra e dificilmente sai. Pode ser Shedim, de Buque, esses nomes terríveis. Mas ali eles fazem isso. Se você pedir para mim, Otávio, faz um ritual, uma pessoa está possuída, faz um ritual. Eu falei, eu não posso fazer. Eu posso fazer uma desobsessão. Eu ensino um terapeuta quântico, um benzimento, um reiki, nível 3, que tem o Kenyoku, que é a limpeza. Mas quando a gente vai fazer um ritual de possessão, aí são monges especializados. No cristianismo, normalmente quem faz isso são os beneditinos, que fazem esse tipo de... Os dominicanos também, mas mais os beneditinos meio em off. Não sei se ainda fazem. Ok? Então que interessante. O médium, ele pode escolher... Você já escutou minha aula, né, de corpo aberto e corpo fechado. Eu estou partindo daquela aula. Mas o médium, ele pode escolher... Se eu sou médium, eu vou no kardecismo, eu vou entrar em contato com pessoas. Se eu vou no candomblé, na Umbanda, uau, você vai ter contato. Eu nunca tive isso, mas deve ser uma coisa incrível, um orixá. É uma divindade. Se eu entro em contato com a ayahuasca ou com a jurema é incrível, né? Jurema é muito forte. Você entra em contato com o ser da floresta. O ser da floresta. E quanto mais médio você... É que no caso da medicina da floresta, da ayahuasca, do daime... Da jurema, do peiote, até mesmo do rapé, apesar que o rapé é pouquinho. Essa medicina da floresta te dá a mediunidade na hora. Mesmo quem não é médium vira. Talvez não na primeira nem na segunda, mas na terceira você já começa a ter as mirações, que é um processo mediúnico. Ok? Porque aí é uma coisa de fora que te dá isso. E quando isso é feito, ayahuasca, daime, jurema, respeitando o sagrado, respeitando a beleza da natureza, a ecologia, isso é muito bonito. Então o médium, ele tem várias opções até de trabalhar para maldade. De receber coisas para fazer mal para os outros, tudo isso, não é? E sempre lidando com isso que a Vera Lúcia fala aqui, né? Cuidado com as ilusões. Como muita gente que fala, eu canalizo Jesus. Será mesmo? Será que teu corpo aguentaria uma luz dessa? O próprio Chico Xavier falava que esses seres, ele não tinha como lidar com isso. E no caso aqui de Rô Daniel, é muito importante que você se livre disso, com calma, procurando ajuda, porque às vezes quando a gente entra em algo que não é legal, um vício, por exemplo, isso vai criando uma mediunidade negativa. No meu caso, Rô, eu fico feliz de você, fico lisonjeado de você pedir para mim te ajudar, mas eu sou uma pessoa muito isolada, uma pessoa muito solitária. Quando eu sinto que a minha energia não tá legal, eu vou no centro espírita aqui no Guarujá, tomar um passe kardecista.
Existem esses locais, por exemplo, a apometria, que é um trabalho muito bonito, espiritual, mas normalmente é feito em grupo. Na minha formação lá de terapeuta quântico, que é uma formação toda espiritualista, Ananda, põe aqui o link do terapeuta quântico, Ananda. Ananda, minha companheira, está aqui. E coloca o livro. Hoje eu vou dar o livro. Você consegue colocar no Instagram o meu livro e no Facebook também? O meu livro, quem está me vendo no YouTube ou no curso, a Saula vai para um curso meu, vocês vão ver o link aqui embaixo. Nós vamos colocar aqui no Instagram e aqui, já entrou. Vamos colocar aqui no Instagram, que é um livro que eu falo muito dos chakras. Eu prometi dar isso para vocês. É um livro de mantra, é um livro meu de mantra que eu estou presenteando vocês pela gentileza de vocês quererem se conhecer, de querer estudar, de querer... Que bonito isso. Então eu vou dar esse livro para vocês. É um livro que eu publiquei, não é um e-book de 10, 12 páginas, é um livro mesmo. Tem 250 páginas. A Ananda tá falando para pedir pelo direct, tá? Pelo direct. Depois ela manda. Tem 250 páginas esse livro. E eu vou falar lá dos chakras. E eu falo sobre o corpo aberto e o corpo fechado. Tá bom? No caso da apometria, tem várias linhas de apometria. Eu vou falar isso num outro dia, que as que mais eu conheço. Tá? Eu tenho estudado muito a apometria do Biosegredo. Que é de um colega meu da Rádio Mundial, e o Biosegredo tem uma visão da apometria que não é tão religiosa, mas você pode buscar. O importante é vocês buscarem o seu caminho, e perceber isso, né, que o médium ele tem 1000 formas. O médium entra na natureza, eu falei isso na aula de corpo aberto e fechado. O médium, você é muito médium, vai morar no mato, vai morar na praia. Você chega perto da praia, você sente aquilo, é uma coisa incrível. Uau! Uma coisa incrível. Você vai no meio do mato, você sente o mato tomando conta de você. Sente o mato, ok? Não está atrapalhando, não. Fiquem bem à vontade, vocês podem dialogar entre vocês que estão aqui comigo, pessoas que estão pedindo ajuda, se vocês podem oferecer. Não me incomoda, até porque eu não enxergo nada do que eu vejo aqui, porque é muito pequenininho as letras, tá bom? Não me incomoda, não. Até gosto que vocês ajudem as outras pessoas com isso, tá bom? Então, interessante isso, né? Esse mundo, porque esse mundo, muitos de nós não veem. Quem vê, por exemplo, tem muita gente que é tratada como maluco, mas que na verdade é um paranormal. Tem muita gente que tem que ser que é uma ovelha negra, porque as pessoas sensíveis são ovelhas negras. Eu sou muito ovelha negra. Essas tatuagens que vocês veem aqui, hoje isso é normal. Mas quando eu comecei a tatuar, quando eu pus brinco a primeira vez, meu pai quis me bater e me expulsou de casa. Eu tive que tirar o brinco. Eu sempre fui ovelha negra, vocês são ovelhas negras também. E muitas ovelhas negras tentam ser normalzinhas. Até hoje muita gente que se acha que é muito independente, que é muito solto, fala as mesmas gírias, os mesmos palavrões, o mesmo jeito de viver, o mesmo jeito de querer ser malandro, de querer ser esperto. Sabe, Renato Russo não seguia ninguém. Cássia Eller não seguia ninguém. Rita Lee não imitou ninguém. Chico Xavier não imitou ninguém. Vocês não imitam ninguém. Então, vocês são ovelhas negras. Lembra da música? Ovelha? Não sei, eu estou falando disso, perdão, talvez vocês nem saibam o que é isso. É uma música da Rita Lee. Depois escuta quem é mais novinho, tá bom? Que fala isso, né? Um dia minha mãe me disse: filha, você é a ovelha negra da família, agora só falta você assumir e sumir. Então, muito médium, como vive num outro mundo, ele nunca é igual, ele é muito original. Os médios, eles são muito criativos. Às vezes eu vejo muita gente jovem, muito independente, mas elas sempre falam a mesma gíria, tudo isso, né? Isso é meio complicado. E
Então eu tenho muita coisa para falar aqui, muita coisa mesmo, mas eu tô falando há 40 minutos, eu vou responder dúvidas, tá bom? Na semana que vem eu falo com vocês aqui um pouco da ufologia, o que vocês acham? Dessa mediunidade da ufologia, que pode fazer você entrar em contato com seres da Confederação dos Planetas. Mas essa área, na minha opinião, isso é só uma opinião. De quem já teve com muita gente que canalizou, mas não estava encaixando, de muita gente que canalizava e achava que aquilo não tinha sentido, mas tinha. Gratidão, Aline. Já tive contato com muita gente que tem contato com seres interplanetários e... Porque quando você entra em contato com um ser interplanetário, você tem que pedir um nome. E não é Ashtar. Esse é o mais conhecido, que muita gente não é Ashtar. Eu tive contato com seres de Apu. A gente tinha que pedir um nome, tinha que ter uma visão, tinha que psicografar o que eles falavam. E eram grupos, e todo mundo tinha que psicografar a mesma coisa. Eu vou contar uma coisa para vocês. Uma vez eu fui lá para Campinas, nós fomos num grupo. Assiste aquele filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Aquilo é uma aula de ufologia e de canalização e de médium. Assiste hoje, tem na Netflix, Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Os médiums ali ficam o tempo inteiro vendo coisas e sendo chamados. Quem é médium sempre tem um chamado, é que às vezes a gente esquece de seguir esse chamado. Às vezes nós temos uma porta na nossa frente, a gente precisa abrir. E se a gente abre, tem mais duas. E se eu abro essas duas, tem mais 4. Ou vocês preferem ficar a vida inteira com a mesma porta fechada na frente? O que você prefere? Mas se tem 4 e agora o que eu faço? Abre as 4, você vai ter 8. Você quer ficar a vida inteira com a mesma porta. Então quem é médium tem esses chamados, tem essas vontades de uau. E aí me chamaram lá em Campinas com uma turma, que era a turma do Jovino Paes, do Davi, pra gente ver uma nave, sei lá, era 11h30 da noite, o exemplo, a nave apareceu exatamente essa hora. Então é uma coisa física. E outra, a gente se achava um maioral. Tivemos um aviso de ver essas naves, tudo. Aí chegava no dia, tinha outros grupos. Agora, Otávio, você é especial por ser assim? Não me sinto especial. E essa questão da ufologia eu abandonei completamente. Não é o meu caminho, não é o meu dharma. Não é o meu dharma. E essa questão das portas, eu gosto muito de falar sobre elas, né? Porque nesse momento do corona, como que a gente vê, né, o mundo hoje? Que a crise do corona já está um pouquinho para trás, o pico dela, se não voltar, não é? Como a gente vê o mundo? Então nós temos que abrir outras portas para saber lidar com esse mundo, destravar as nossas percepções, destravar, porque quem é médium pega, eu falei isso para vocês já, o tal dos kama-rupas, que são crenças dos outros. O que eu conheço de pessoas que pegam a crença dos outros... Você não passou por essa experiência, são crenças. Por isso que vocês devem reparar que eu cito muito as pessoas, cito a Coen, cito o Osho, porque tem coisas que eles fizeram que eu não passei por isso. Então às vezes eu falo assim, eu sei disso, você não sabe, é uma crença, é uma ilusão que vira desilusão. E hoje com a crise do corona, a violência mundial, a violência política, tem muitas crenças no ar. E é como um sotaque, daqui a pouco você está falando, mas não é você falando, você pegou o sotaque de alguém, pegou uma crença de alguém. Isso em religiões é uma espécie de uma lavagem cerebral, não é? Alguém pega alguma coisa do outro. Vocês sabem que eu tenho um curso, quando começou essa crise do corona, eu bolei um curso, vocês vão gostar disso, que chama Faça Dar Certo. Que é para lidar com questões financeiras, para ultrapassar o pensamento negativo, para destravar a espiritualidade, faça dar certo. Porque a pessoa que mais me ensinou a lidar com o mundo material foi o Gasparetto. Então eu peguei o que eu ensinei com ele, eu estou estudando com o Roberto Chiniachi, estou fazendo uma mentoria, vou fazer 9 meses de mentoria com o Roberto Chiniachi. Então ele tem me ensinado muita coisa do mundo material, que eu não sei nada. Então eu fiz esse curso Faça Dar Certo. Aí o que eu fiz nesse curso?
Eu abri, é um curso que, sei lá, custa R$800, é o que vale. Mas eu falei assim, vocês estão aí, vocês podem fazer isso também. Você paga quanto você quiser no curso. Lá tem um link, quero pagar R$30 por mês. Quero pagar R$20 por mês, quero pagar R$100 por mês. Ou eu quero mandar falar com a Nanda, companheira do Otávio, e não quero pagar nada, porque eu não tenho nem o que comer, não tenho nem como beber água. Então eu não vou pagar nada e vou fazer esse curso. Otávio vai me dar? Sim, eu dou o curso. Ou você paga o quanto você quiser. O mínimo é 200, acho, mas são 10 de R$20. Mesma coisa eu fiz com o mapa astrológico. Agora eu estou voltando com isso que me pediram. Pediram mesmo, não é propaganda mentirosa. Você pede um mapa astrológico, ganha o outro. Pede um mapa, ganha outro. Então um mapa astrológico meu que é grande, que é muito para valer, vai ficar para você R$15 em 12 vezes. Só que tem que pedir 2, que aí você ganha um. Então, o que eu estou falando? Tem pessoas que quando surge o corona, aumenta o preço das coisas. Tem pessoa, a Diana na minha escola, quando começou a crise, ela pegou todos os boletos e tirou. Falou, o aluno que quer continuar estudando com a gente não precisa pagar nada. Depois paga, depois quando? Quando ele puder. Mas vai assinar um papel, um promissório? É lógico que não. Então isso é destravar. Eu aprendi muito com o Roberto Chiniachiki. Se vocês podem destravar também, ler a realidade do que está acontecendo. Vocês que gostam desses assuntos aqui, vocês são tudo médiums. Então vocês têm uma capacidade de ler a realidade, não como as pessoas estão fazendo. As pessoas aumentam o preço do arroz, aumentam o preço da gasolina, aumentam o preço do aluguel. Não. Nós temos que ler a realidade de uma outra forma. Por isso é que se diz muita gente depois do corona vai se melhorar como pessoa. Sim, e outras vão se piorar muito. Antes de responder a pergunta para vocês, deixa eu só falar uma coisa que eu acho importante. Quando surge a crise do corona, desculpa se quem já ouviu eu falar isso, tá? Eu resolvi me melhorar 20% como ser humano. Então eu comecei a andar 20% a mais, porque eu ando bastante. Eu andava 5 km, hoje eu ando 7. Eu comecei a treinar mais karatê, que eu treino desde os 15 anos, karatê e kung fu. Eu comecei a dormir 20% melhor, dormir mais cedo e tentar afastar meus gatos de mim. Me tornar um ser humano melhor, 20% mais calmo. Declarar o amor à minha companheira, que é a Nanda, 20% mais. Gravar mais vídeos, 20% mais. Você pode tomar essa decisão hoje de melhorar 20%. Não queira ser perfeito, nem mudanças radicais, 20%. Se exercitar mais. Eu diminuí 20% do carboidrato. Diminuir 20% de coisas que tem açúcar, porque açúcar mesmo eu não como, doce assim eu não gosto. Meu negócio é mais fritura e massa. Então você faz um projeto de 20% e tira algumas coisas da tua vida. E você pode fazer mais meditação também. Quem tem mediunidade tem que meditar bastante para refinar a sua mediunidade. Quanto mais refinada é a sua mediunidade, eu falei isso até esses dias, a melhor coisa para você estar com o corpo astral legal, na minha opinião, isso não serve para todo mundo, é você fazer oração de São Francisco. Todo dia, uma vez. Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. Onde haja guerra, que eu leve amor. Onde haja ódio, que eu leve perdão. Isso daqui tira tudo que é perversidade da nossa aura. Tudo é um exagero, né? De um modo geral. É uma oração muito poderosa, porque São Francisco ele teve uma possessão angelical. Assiste aquele filme Estigmata, que a mulher tem uma possessão. Ela começa a ficar com os estigmas de Jesus. São Francisco sangrava pelas mãos, sangrava pela terra. Ele foi possuído por um anjo. Não é ver um anjo ou sentir a presença como alguns irmãos aqui sentem. Ele foi possuído por um anjo. Ele começou a escrever numa língua que é chamada de língua angelical, que aparece nos talismãs do Papi, do Eliphas Levi. Então isso é incrível, incrível. Eu fico até arrepiado, possuído por um anjo. A Igreja Católica só fala que 2 pessoas foram possuídas por anjos. São Francisco e São Domingos de Gusmão, que não vem ao caso aqui. Mas você pegar uma oração que um anjo escreveu, uau!
tá bom? Pessoal, que legal! Então eu vou fechar aqui e vou responder todas as perguntas que vocês fizerem aí para mim, tá bom?